Bom, a gente tem nessas formações, eu tenho tentado trazer exemplos de vitória em batalhas, né? Então, desde o começo, que a gente começou há 3 anos aqui, eu tenho pego figuras, personagens que são exemplos. Por isso que eu pego o Velho Testamento muitas vezes, porque o Velho Testamento é uma história completa de alguém. Então eu pego aquela que Deus me inspirar e trago aquela história daquela pessoa, como é que batalha ela teve, como é que ela enfrentou e como é que ela teve a vitória, porque são todos testemunhos. Até Saul, que foi a semana passada, ou mês passado, que eu nunca tinha pensado, eu pensava em Saul como um destruído, mas Saul não tinha má intenção, a intenção dele era boa. Ele foi destruído pela fraqueza dele, porque ele ficou medroso. No meio do caminho, ele ficou sem Samuel e daí ele ficou com medo. E o medo fez ele perder a batalha. Foi isso que aconteceu. E serve de exemplo para mim, para você, que quando a gente está numa situação de vida, de batalha, eu não posso deixar o medo me dominar. Porque se eu deixar o medo me dominar, eu vou perder. Vou perder a batalha, com certeza. Porque o medo faz você paralisar. Quando eu paraliso, eu não resolvo. Foi o que Saul fez. Saul foi esse exemplo. Ele ficou com medo, ele não tinha Samuel para dar os conselhos para ele, e ele escutava o profeta. Ele não era uma pessoa que não era dócil, ele escutava o profeta, e ele queria escutar o profeta. Só que quando o profeta foi embora, morreu, ele perdeu a referência dele. E aí ele começou a não escutar, porque ele não aprendeu a escutar o Espírito Santo com ele. Está vendo que falha é essa? Você não escutar o Espírito Santo para você mesmo? Porque ele ficou sozinho. E aí ele começou a fazer besteira em cima de besteira, porque ele não escutava, fazia besteira, aí foi fazendo uma atrás da outra. Foi isso que fez Saul se perder. Não é porque ele era ruim, não é porque ele fez uma coisa gravíssima, não, porque ele não soube escutar o Espírito Santo, que não estava mais ali com Samuel, não tinha outros profetas de certo, porque os profetas também desapareceram, então não tinha o verdadeiro profeta, e aí ele se perdeu. Então, só retomando isso que eu falei o mês passado. Aí, para essa reunião aqui, Deus me falava de um personagem assim que eu jamais pensei também, tá? Que é José do Egito. José do Egito, ele sempre ficou assim meio no canto, né? Nunca ninguém ligou muito para ele. Como que, não, ele foi importante, ele foi um administrador do faraó, ele fez uma coisa muito boa, não só para o povo dele, mas para o mundo inteiro, porque eles estavam num momento de fome, de destruição, quase igual a gente, quase igual a nossa situação. O momento do mundo onde eles estavam em destruição. E eu ainda pensei, está aparecendo com a gente, nós estamos entrando nesse momento de destruição. E José foi importante nessa época, mas ele não é muito colocado assim como um homem de Deus, ele é colocado como um administrador, um bom administrador, e ele foi. Por causa dele, quem estava perto dele, quem escutou ele, não morreu de fome. Então, aqueles egípcios que tinham ele como braço direito, eles não passaram fome e não foram destruídos por causa do conselho dele. E até os judeus que também se aproximaram dessa época dele, e o mundo inteiro, né? Chegaram perto dele, recebiam um conselho administrativo, era bem isso que ele era, um administrador, um conselho bom, e aí eles não eram destruídos. Você vê como Deus levanta, historicamente no mundo, Deus levanta as pessoas. Ele levanta aquele que vai te dar o conselho, a orientação certa. E quem escutar, vai viver.
mas você tem que escutar e fazer. Vocês estão entendendo que não é qualquer coisa. Nós estamos num perigo de ouvir qualquer voz hoje. Qualquer voz. Mas nem toda voz é para escutar. Nem toda voz é a voz de Deus verdadeira que está dando a orientação certa. E José do Egito, ele foi assim, ele foi essa pessoa. Então, vamos pegar aqui o Gênesis capítulo 39, começando ali no versículo 2. Começando no 1, fala assim: José fora, portanto, levado ao Egito. Já eu falo do antes, né? Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Vou ler de novo o versículo 2. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Veja só, a história antes de José, vocês sabem como é que é, porque é aquela historinha que sempre passa, né? José era um dos filhos de Jacó, e Jacó tinha aquele monte de filho. E o que a gente vê, olhando aqueles filhos de Jacó? Que eles não estavam bem instruídos, porque eles fizeram muita besteira. Todos eles fizeram um monte de besteira. Era um fazia uma coisa, outro fazia outra besteira. Então, parece que Jacó não conseguiu dar uma boa orientação para os seus filhos. Igual acontece ou não acontece. A gente tenta, mas cada um vai escolhendo aquilo que quer fazer. A gente tenta orientar, mas cada um vai escolhendo aquilo que quer fazer. E nem sempre é bom, né? Tem coisas gravíssimas na história dos filhos de Jacó. Então, o Jacó deve ter tentado, eu acredito que ele era um homem de Deus, mas os seus filhos não seguiram, um seguiu, outro, eles não seguiram. José, no meio daquele monte de filho, ele era um meio não tão importante. Até aqui você não vê José como importante. Ele era um dos filhos, só isso. Não aparece assim, Jacó era cheio do Espírito Santo, José era cheio do Espírito Santo, José era uma pessoa que tinha força. Não aparece nada disso, que tinha talento, não aparece nada disso. A única coisa que aparece é que ele tinha uma túnica que os irmãos invejavam dele. Entendeu? Só isso. Era só isso que tinha, só isso que tem antes. Ele não era relevante, ele não era dentro da família, ele não era aquela pessoa cheia da graça, não era. Ele era qualquer um. Veja só como é que a gente pode ir entendendo que Deus vai agindo. Deus não escolhe as pessoas por talentos, às vezes visíveis. Deus escolhe pelo coração. Deus escolhe porque ele vê o coração da pessoa. E ele olhando o coração, ele fala, não, esse aqui vai conseguir, porque ele vê o coração. Não são necessariamente talentos externos. Nós olhamos talentos externos das pessoas. Nós olhamos, fulano não dá para fazer isso ou aquilo. Nós olhamos assim, mas Deus não. Aí José, naquele contexto familiar, ele era fraquinho, digamos assim. E a única coisa que ele tinha, que daí os irmãos invejavam, era a tal da túnica. E por causa disso, e ele não era o preferido era o Benjamim, o mais novo. O que Jacó preferia, porque podia falar assim, ele é o preferido do pai. Vocês escutam essas coisas dentro da família. Ele é o preferido. Mas ele não era, quem era o preferido era o Benjamim. Que Jacó nem queria que levasse o Benjamim, queria que ele ficasse. Então, no contexto familiar, José não era muita coisa, mas Deus deve ter olhado o coração dele, e a partir de olhar o coração, levantou um homem de Deus na terra,
que serviu não só para a família e para os judeus, mas serviu de transformação para o mundo todo. E aí quando Deus deve ter olhado isso, e aí os irmãos, a gente conhece aquela história, por inveja, venderam ele. Venderam ele foi vendido como escravo. Como escravo, ele foi parar lá na casa do faraó, que é o que eu li aqui para vocês, porque ele foi vendido como escravo. Só que, desde aqui, quando ele foi vendido, no versículo 2 fala assim, ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa do seu senhor, o egípcio. Então, veja que desde aí, aquele plano destrutivo dos irmãos de José não teve êxito. Porque ele foi para a casa do faraó e lá ele teve tudo do bom e do melhor. E tudo que ele punha a mão tinha êxito. Você está entendendo que quando a gente é de Deus, a gente tem que ter êxito na nossa vida. Aonde você pôr a mão, você tem que pedir êxito, não destruição, não perda, não roubo, não maldição. Você tem que ter êxito, porque é que a palavra está falando, eu não estou inventando, eu não estou inventando. Estou contando o que a palavra está falando aqui. Qualquer coisa, da mínima coisa que você fizer até a grande coisa, tem que ter êxito. Quer dizer, tem que dar certo. A resposta final tem que ser, deu certo. Está entendendo? Vamos parar aqui um pouquinho, fechar os olhos e pensar em quantas coisas nós começamos e não tem êxito. O que significa que não estamos, então, debaixo da bênção. Porque se não tem êxito, é uma aprovação, é uma coisa que jogaram sobre mim. Não, tudo bem, pode ter jogado um monte de feitiço, maldição, pode ter um monte de coisa hereditária, mas a promessa é de êxito. Então, se não está tendo, é porque você não está sabendo, você não está entendendo. Você não está vendo, porque se você vê, você vai saber que tem êxito. Então, você passa uma doença, mas você tem êxito. Você passa um problema de trabalho, mas você tem êxito. Você é perseguido, mas você tem êxito. Você é roubado, mas aquilo vai voltar, porque você tem êxito. Estão entendendo? Não pode ficar sem êxito, porque senão não está dentro da palavra de Deus, alguma coisa está errada. E é isso que eu quero que você pense. Estou trazendo isso para você pensar. Está na sua vida, que está errado, está fora do desígnio de Deus. Então vamos ver o que está errado, vamos tentar entender o que está errado, porque não é o que Deus tem. Mas a minha vida acontece só coisa ruim. Então está errado, porque dentro da palavra de Deus não é assim, tem que ter êxito. Tudo as minhas coisas dão errado. Então está errado, porque está sem êxito, não pode. Tudo que começa não termina, o que começa é destruído. Não, então está errado, não tem êxito. Vocês estão entendendo? Primeira coisa que você tem que detectar é isso. Alguma coisa está errada e eu preciso saber o que é que está acontecendo de errado, porque não está bom. Quando eu vejo que as coisas vão dando tudo errado, eu falo assim, então, esse caminho não está certo. Eu fui aprendendo também. Quando vai dando tudo errado naquele caminho, eu falo, esse caminho eu tenho que parar. Tem que parar, reavaliar e mudar, porque se está dando tudo errado desse jeito, não está bom. Tá fora do plano de Deus, porque o meu plano para vós é de bênção e não de maldição. Está na Bíblia, não é eu que inventei também não. Não sei onde é que está, mas está lá. Talvez o Sidney saiba, né? Porque eu não lembro. O meu plano para vós é de bênção. Jeremias 29, aqui a Márcia que também sabe bem. O meu plano para vós é de bênção e não de maldição.
Então, digamos assim, que a pessoa passe uma doença, né? Estou dando exemplos. Ela passe uma doença. Não significa que ela não vai passar a doença. Não significa que ela não terá a doença, mas significa que ela terá êxito na doença que ela está passando. No final, ela terá livramento. No final, ela terá recuperação. Significa isso. Porque às vezes a gente tem que passar umas coisas na vida para aprender. Tem que passar umas coisas na vida para sentir na carne. Então Deus permite. Não significa que você está com um problema financeiro, né, e que você vai ficar naquele problema financeiro eternamente. Não, você passará por ele e aprenderá o que Deus quer te ensinar, mas no final você terá êxito, você terá recuperação. Então é assim que tem que ser o nosso olhar. Essa é a promessa. Nós não podemos nos perder no meio do caminho e ficar só achando que é tudo aquela luta sem fim, porque não está certo. Está fora do entendimento de Deus. Deus criou, minha promessa para vós é de bênção e não de maldição. Quando Deus permite situações onde nós vamos passar dificuldades, vamos passar problemas, é porque o Senhor quer que nós aprendamos. Aí, quando a gente está nessa situação, a gente fala, Senhor, me ensina. Senhor, me fala, me ensina para que eu saia dessa situação. E Deus faz, viu? Ele vem, Ele ensina, se você for seguindo, você vai ter o livramento. É um tempo que é necessário. Até porque se a gente tivesse tudo fácil, tudo bem, a gente seria pessoas fracas, né? Seríamos pessoas fracas. Pode ver aí essa geração mais nova, que tem tudo fácil. Eles não sabem nem que tem que comprar comida para comer. Eles pensam que é só pedir pelo celular, né? Outro dia eu falei em casa, eu falei assim, mas vocês estão pensando que é só pedir no celular? Você não acha que tem que ir lá, tem que fazer um cardápio, tem que escolher o que você vai comer, daí você vai lá, você vai escolher onde você vai comprar. Isso que a gente ainda tem tudo aqui, porque antigamente tinha que plantar, tinha que colher, tinha que matar a galinha, tinha que matar o porco. Agora ainda você vai lá, está tudo pronto. Então, vai perdendo o entendimento da realidade, né? De como é que funciona a realidade. Nós também passamos isso. Por isso que às vezes Deus tem que deixar uma situação acontecer para mim entender o quanto que é difícil, o quanto que aquilo não é simples. Eu mudo. Quem passa dificuldade, vocês sabem disso, que todos vocês já passaram na vida, você muda. Você muda o entendimento, porque você passa dificuldade. E aí você começa a entender a vida de outro jeito. Você vê que ela não é tão fácil. Você vê que tem que ter escolhas. Você vê que tem que ter coisas para resolver. Então, a sabedoria de Deus, quando Ele permite essas coisas, é para isso, para a gente aprender. Então, José, ele já tinha aprendido, já tinha começado a aprender lá com os irmãos dele, né? Porque aqueles irmãos dele, eles iam ser terríveis. E tanto que venderam ele, entendeu? Escondido ainda do pai, mentiram tudo para o pai, venderam ele como escravo. Então, você imagina que família que ele já estava vivendo ali. A gente começa assim, começa na própria família. Por isso que quando as pessoas falam, elas não gostam que eu falo isso, mas quando elas falam assim, meu irmão é maravilhoso, minha família é maravilhosa, eu falo assim, não é. Você está enganado. Se você for realista, você vai ver que não é. É porque você está enganado. Você está fazendo um sonho da Cinderela aí, da Disney em você, falando que a tua família é maravilhosa. Porque ela não é. Porque as pessoas não são, porque não é a nossa história. Isso é mentira. É a nossa história do mundo. Não é uma história de famílias maravilhosas. Nem na Bíblia é. Nenhuma dessas histórias da Bíblia fala que é maravilhoso. Não é. Então, por que eu vou me enganar e falar que tudo na minha casa é maravilhoso? Gente, ó, você quer ver um negócio difícil de viver? É o Natal e Ano Novo, essas festas. É difícil de viver, sabia? Porque as pessoas, se você falar que não é o que eles pensam, você virou o inimigo, né? Eu, como não gosto de fingir, é difícil, viu? É muito difícil. Para mim é um grande sofrimento esse negócio aí.
Porque eles querem que você finja que não, que está tudo bem, que era tudo maravilhoso, que o fulano é ótimo, todo mundo é maravilhoso, família inteira. E isso não ajuda nada, gente, isso só atrapalha você a ver a verdade. Então você não precisa ficar inimigo, não precisa brigar nem nada, mas você tem que ver a verdade das pessoas, a verdade das situações. E José já começou a aprender ali com aqueles irmãos dele, que era tudo uns tranqueirinhas, como eu falo, que faziam maldade um para o outro. Eles faziam maldade um para o outro. Eles viviam fazendo maldade um irmão para o outro. Você lê toda essa história aí, você vai ver que um fazia maldade para o outro o tempo inteiro. Queria passar perna, queria destruir, enganar, era uma coisa horrível. E ele estava nesse contexto até o ponto que venderam ele. Mas quando venderam ele, Deus olhou o coração dele e resolveu abençoar ele. E ali no versículo 2 diz que Yahvé o abençoou e tudo que ele fazia era abençoado. Aí todo mundo que estava ao redor olhava e falava, não, mas esse daí, a vida dele é abençoada. Esse daí, o que ele faz dá certo. Esse daí, as ideias dele dão certo. Esse daí, o que ele empreende, prospera. Aí começou as pessoas a verem quem ele era, que ele era uma pessoa abençoada mesmo, tudo que ele fazia dava certo. E aí continua a perseguição, né? Porque daí foi quando a mulher do faraó lá armou uma enrascada para ele, e foi quando ele foi preso, porque ela armou uma mentira lá e acabou que ele virou errado lá, que ele estava assediando a mulher do faraó, mas era mentira, e ele acabou sendo jogado lá na prisão de novo. Mas veja só, de novo não, agora, né, porque antes ele não estava. Quando ele foi lá para a prisão, qual foi a postura de José? José teve uma postura não de, eu estou sendo injustiçado, eu fui, me traíram, me enganaram, me aprontaram tudo isso. José, na minha opinião, ele teve uma postura de estar com Deus. E ele ficou ali naquela cadeia, ele ficou ali orando e buscando que Deus tirasse ele dali. E ele ficou amigo dos prisioneiros que estavam ali junto com ele, tá? Porque você vê, ele estava em outro momento. Ele podia falar assim, esses prisioneiros aí são impuros. Não poderia falar isso? Esses prisioneiros aí são impuros. Então eu não vou conviver com eles. Não. Ele estava ali naquela situação. Agora ele tinha que se adequar àquela situação. Então ele vai lá e ele fica amigo dos prisioneiros que estão lá. Conversa com eles. Ajuda os prisioneiros que estão ali. E assim ele foi conquistando, aqui na prisão, diz no versículo 21, Yahvé assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Então, ao invés, porque ali era tudo bandido, né? Desde o carcereiro-chefe, que devia ser também, e tudo o resto. Mas naquele momento, você vê como é que ele conseguiu a confiança daqueles que não eram bons, porque a ideia, principalmente dos judeus, era ficar longe do impuro, ficar longe do pecador, não conviva com ele. Não, nesse momento, a sabedoria, Deus deu a sabedoria para ele, que era para ele ficar amigo. E ele ficou amigo do chefe, o chefe pegou, confiou tanto nele, que deu, não, cuida de tudo aqui, cuida de todos esses bandidos aqui, e pronto. Foi isso que ele fez, ele ganhou a confiança. Ele administrou já desde aí muito bem.
E eram todos bandidos. Ele não ficou reclamando, não ficou falando que Deus tinha abandonado ele. Ele vivenciou aquela situação com a graça de Deus. Eu diria isso, com a graça de Deus. Assim como nós temos que vivenciar as nossas dificuldades com a graça de Deus. E falando, Senhor, dá-me a graça aqui onde eu estou. Senhor, eu estou aqui, nem sei direito por quê, Senhor, né? Porque às vezes a gente não sabe, mas eu quero a tua graça. Ele estava injustamente, ele foi preso injustamente, ele não fez nada, mas naquele momento ele pediu a graça e a graça estava com ele. E ele se tornou amigo dos bandidos que estavam lá e ficou lá vivendo esse tempo dele. Aí entra no capítulo 40, que fala assim, que teve o copeiro mor e o padeiro mor lá, que foram presos também, e aí eles ficaram detidos, e os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o rosto triste? Eles responderam: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação, mas contai-mo. E aí eles contam o sonho para José e José interpreta o sonho. E é isso daqui, começando aqui, que eu quero pegar muito forte para nós. José tinha os dons do Espírito Santo. Por isso, ele sabia o que fazer. José tinha, vou repetir 3 vezes, José tinha os dons do Espírito Santo. José tinha os dons do Espírito Santo. Por isso ele interpretava sonhos. Isso é dom do Espírito Santo, está lá nos Atos dos Apóstolos. Que teríamos sonhos, interpretaríamos os sonhos, teríamos visões, interpretaríamos. Isso é dom do Espírito Santo que José tinha. Então não era ele, não era a sabedoria dele. E o dom de sabedoria que ele tinha também, dom do Espírito Santo. Ele tinha dons do Espírito Santo. E eu quero chegar muito nesse ponto, meus irmãos. Nós perdemos os dons do Espírito Santo, seja realista. Perdemos. Viramos nada. Porque sem o Espírito Santo não somos nada. Perdemos. Que dom você tem do Espírito Santo? Que dom você vê no outro do Espírito Santo? Eu não vejo mais nada. Eu olho para fora e falo, cadê? Cadê o dom do Espírito Santo para falar comigo? Não tem mais. Não tem revelação. Não tem visão. Não tem interpretação. Não tem interpretação de sonho. Não tem profecia. Não tem revelação. Cadê? Cadê o Espírito Santo? Eu olho assim e falo, Senhor, nós estamos no risco máximo. Porque na hora que perder o Espírito Santo, já era. Aí o diabo vai dominar totalmente. E eu não estou vendo, não estou vendo. Estou olhando, estou vendo falsos profetas. Quando tem algum profeta, muitas vezes é falso. Eu fico observando, viu? Eu observo tudo. Eu olho o que está falando e depois vejo se realmente é. Então são falsos profetas. Eu fico acompanhando, vocês não pensam que eu fico parada lá, não, eu fico acompanhando o que vai acontecendo. Então eu estou vendo falsos profetas, 0 sonhos, 0 interpretação, 0 revelação, e eu estou começando a ficar preocupada, mesmo. Eu estou falando, Senhor, aonde nós vamos, Senhor? Que hora que nós vamos chegar na hora que o diabo vai mandar em tudo. Porque se nós perdemos isso, o diabo vai tomar conta de tudo. É ele que vai mandar. Na hora que eu perder a revelação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a interpretação do sonho,
o sonho, a revelação, a profecia. Na hora que eu perder isso, acabou, gente, acabou. Por que nós temos a ação de Deus na terra? Por causa do Espírito Santo. E nós somos proibidos de falar no Espírito Santo, essa é que é a verdade. Ai que eu fale em dons espirituais. Ai que eu fale em dom de línguas. Ai que eu fale em profecia. Ai que eu fale em dom de cura. Até isso nós somos proibidos. Somos calados, não podemos falar. O que vai acontecer? Nós vamos chegar no fundo do poço mesmo, sinceramente. Eu, o resto todo dia, falo, Senhor, não me deixa ser levada. Não me deixa, Senhor. Fala comigo, Senhor, por favor, não me deixa ser levada. Eu sou muito... Eu não vou muito atrás de pessoas, então eu fico mais assim, observando, que me ajuda, tá? Quem vai atrás de pessoas, sinceramente, é um risco muito grande, porque ela pode se perder mesmo, porque no momento que nós estamos é esse. E nós somos proibidos de falar do Espírito Santo, proibidos de usar os dons do Espírito Santo, proibidos de rezar com o Espírito Santo, somos impedidos, nós falamos quietinho, ou você vai lá na igreja falar essas coisas, eu não vou, eu vou lá quietinho, ó. Sento lá, participo tudo, quietinha, ai que eu vou falar de jeito nenhum, vou ficar quieta, mas eu não posso perder. Eu vou ter que me acomodar ao momento de ficar quieta, mas eu não posso perder o Espírito Santo, gente. E José na prisão, ele fez isso, ele ficou lá, preso, mas ele teve a orientação de Deus, a estratégia do Espírito Santo, ficou amigo das pessoas. Ficou amigo do chefão lá, dos carcereiros, ficou amigo de todo mundo que ia para lá, para a cadeia. E aí começou a usar os dons do Espírito Santo para as pessoas. Foi isso que ele fez. Foi interpretar o sonho dos dois lá. Ele podia ter ficado quieto, né? Mas ele não, foi e falou, tá, meu Deus pode interpretar. Então ele assumiu, não, o Espírito Santo está aqui comigo. O Espírito Santo está comigo. Então eu posso interpretar. E aí ele interpreta os sonhos, que é o que acontece, e por causa disso, dessa interpretação correta, é que ele vai parar lá de volta do lado do faraó, né? Foi por causa disso, foi por causa dessa interpretação que o Espírito Santo deu com os dois lá, que eu não vou entrar nesse caso. Mas como ele deu a interpretação correta, depois ele foi lá e falou, ó, tem lá uma pessoa que interpreta os sonhos. Daí quando o rei, o faraó, né, teve o sonho, ele tinha uma referência. E aí falaram, não, mas tem um carinha lá, preso, que consegue interpretar os sonhos. E aí então que ele vai e fica do lado do faraó e dá a interpretação correta. Não só a interpretação, como daí ele tem a administração daquilo ali. Aí ele ficou poderosíssimo, né? Ele ficou o braço direito do faraó. Aí Deus levantou ele ao máximo. Ele virou o braço direito. Por quê? Porque ele falava as coisas certas. E como ele falava as coisas certas, ele foi ficando confiável, cada vez mais confiável, cada vez mais o faraó consultava ele e mandava fazer o que ele estava falando para fazer. Então, o José teve isso, gente. Não foi por dons pessoais, porque a gente pode falar assim, José foi o melhor administrador. Foi pela graça do Espírito Santo. Não que ele estava mais capacitado, que ele era mais inteligente, que ele era mais preparado, porque ele não teve preparação nenhuma. Ficou lá na cadeia, primeiro os irmãos dele aprontaram um monte com ele, depois ficou lá na cadeia, não teve preparação não. Ele teve o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falava com ele e ele simplesmente usava o dom do Espírito Santo. O que eu quero trazer para nós, gente? Nós precisamos do Espírito Santo. Não dá para a gente continuar seguindo do jeito que nós estamos. Nós estamos fraquíssimos com o Espírito Santo, fraquíssimos. Mais abaixo de zero.
Nós estamos fraquíssimos. Nós não vivemos pela condução do Espírito Santo. Nós vivemos mais ou menos assim, pela oração, por uma coisa por outra, pela palavra de Deus que é seca. Porque dá para a gente viver pela palavra de Deus. Eu pego a palavra de Deus e sigo o que a palavra de Deus fala. Muita gente faz isso. Você segue o que a Bíblia fala. Ou você segue o que a igreja fala. Isso é seco. Isso é palavra seca. Ela é o que ela é. Você pode até escolher, só que sua vida vai ser seca. Se você escolher isso, sua vida vai ser seca. Você quer seguir todas as coisas da igreja, todas as coisas da palavra de Deus, siga. Para o inferno provavelmente você não vai, mas sua vida será seca, porque a palavra é seca. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo é vida contínua, que não para. Então, ele fala, ele revela, ele orienta, ele dá sonho, ele dá revelação, ele dá inspiração, ele dá palavra de ciência, ele dá dons proféticos. Cadê esses dons? Eu pergunto, cadê? Agora, é claro, quando eu estava lá atrás, a gente era instruído assim, era um medo tão grande. E eu entendo, porque a própria igreja persegue, né? Então, medo. Não, tem que confirmar 3 confirmações. Se o José ficasse esperando as 3 confirmações, ele estava até hoje. Né? Porque não tinha mais ninguém para confirmar nada. Era só ele para falar. Se ele ficasse esperando 3 confirmações, ia ser difícil para ele. Né? Ele falasse assim, não, eu dou a interpretação, mas tem que ter 3 confirmações aqui da interpretação do sonho. Não ia acontecer nunca. Então, eu escutava assim, tem que ter 3 confirmações. Tem que esperar ver se a profecia vai acontecer, mas pode ser que a profecia vai demorar 1 ano. Você vai ter que esperar 1 ano para ver se vai acontecer. Né? Não fala não, espera ver se vai acontecer. 1 ano. Aí, meu filho, já era. Tem que ter 3 pessoas para confirmar, né? Tem que confirmar com a palavra. Era um monte de regra, eu lembro muito bem. E eles deixaram passar os verdadeiros profetas, porque eu sou testemunha dos verdadeiros profetas que existiram. E deixaram para lá, não aceitaram. Eu me lembro muito bem quando a Cirlei, lá, que era uma verdadeira profeta, eu sou testemunha disso. Tudo que ela falava era verdade, acontecia. Só que tem que ter confirmação. Não pode falar e não acontecer. Eu vivenciei isso. Eu me lembro muito bem do dia que tinha lá a tal da reunião lá na São José, que era à tarde. Eu não ia muito, mas tinha lá à tarde. E aí nós fomos nessa reunião lá, que enchia, a igreja enchia. E ela estava junto comigo. E na hora que entrou na igreja, ela falou assim para mim, Deus me falou que isso vai acabar. Aí porque eu era meio bobinha nessa época, eu falei assim, vai lá e fala para o coordenador que isso vai acontecer. Eu era inocente, gente, eu tinha 18 anos, eu não sabia das coisas. Eu falei assim, fala lá para o coordenador que isso vai acontecer. Ela foi lá e falou, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele riu e falou assim, tá bom, irmãzinha. Foi isso que ele falou. Daí, não sei quanto tempo, quem era daquela época sabe que acabou. O padre mandou todo mundo embora. Falou, acabou, não vai ter mais esse negócio aqui. De um dia para o outro, acabou tudo. Nem sequer reconheceu o erro, eles reconheceram, o coordenador reconheceu. Porque acho que ele nem ouviu. Ele nem sequer disse, nossa, mas teve uma profeta que veio aqui e falou e eu não escutei. Nem isso. E isso, eu não estou falando com mágoa não, mas é porque eu acompanhei. Eu acompanhava ela em tudo que ela falava. E eu sei quantas coisas ela falou, aconteceu e ninguém nem aí. Sabe por que não está nem aí? Porque não quer ouvir a voz de Deus, não. Não quer ouvir o Espírito Santo, não. Não quer. Eu estava lá quando a gente não tinha para onde a gente fazia reunião, mas ia muita gente, que era ali em cima das Irmãs Paulinas. Aí o padre Bernardo falou assim, pode vir aqui para a igreja. Daí nós fomos lá para a igreja, mas tudo deixando Deus conduzir. Fomos para a igreja. Mas ficamos no salão, porque não era tanta gente, né? Ficamos ali naquele salão.
fazendo as reuniões. Aí um dia ela falou assim, e tinha outras pessoas e eu estava ali junto. Ela falou assim, Deus me falou o seguinte, vai para a igreja que eu vou encher a igreja. Aí teve aqueles, claro, que falaram assim, imagina, vamos para a igreja, não vai encher um lado da igreja assim, o que é isso? Aí ela falou assim, Deus mandou, nós vamos obedecer. Ele falou que é para ir. Aí nós fomos, porque a gente obedecia. Eu sou testemunha que a gente obedecia. Hoje não obedece mais não, tá? Hoje virou, não sei o que virou, não obedece não. Mas na época a gente obedecia. E Deus falou, vai para a igreja, nós vamos para a igreja. Aí enchia uns banquinhos ali. Aí tinha aqueles que falavam assim, tá vendo? Ó, não tem nem, tá cheio. Porque tem os incrédulos, né? Falava assim, tá vendo? Não tá cheio. Não é para vir. Não, Deus mandou vir, nós vamos ficar. Quem acompanhou sabe que encheu a igreja, mesmo a ponto de ficar um monte de gente para fora, porque não cabia mais lá dentro. Isso é o profeta verdadeiro, que não existe mais. Aí começou a entrar um monte de falso profeta mentiroso, que fala e não acontece, que fala o que não é, e começou a confusão. Isso eu também vi acontecer. Também vi. Eu poderia até dizer o nome deles, porque eu sei. Eu conheço. Não vou falar nunca, mas eu conheço. E continua hoje ainda falando do mesmo jeito, como se fosse. Então, o diabo conseguiu tirar-nos a graça do Espírito Santo, mas não aquele Espírito Santo, o Espírito Santo está em toda a igreja, não. Dons do Espírito Santo, porque é os dons que fazem diferença na terra. O Espírito Santo, ele paira sobre tudo, com certeza. Mas o que faz diferença na terra é os dons do Espírito Santo. Sem eles, nós vamos perecer. E nós não estamos mais tendo os dons do Espírito Santo. Esse é o meu alerta, isso é que Deus estava me falando para hoje, sabe? Com José, porque daí Deus me falou assim, fala de José. Eu falei assim, o que eu vou falar de José? Aí foi vindo essas coisas aí para mim, ao ponto que eu cheguei nessa conclusão, sabe? Que nós estamos num grave risco, porque perdemos muitos dos dons do Espírito Santo, mas ainda não perdemos o Espírito Santo, graças a Deus. Então nós temos chance, tá? Então eu quero dizer para você que você tem chance e eu também. Não podemos perder. Não podemos perder, porque senão nós vamos cada vez nos afundar mais, porque sem o Espírito Santo, diga-se dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não perde, mas os dons do Espírito Santo, na medida que nós vamos perdendo os dons do Espírito Santo, nós vamos andando a esmo, sem saber para onde ir, e vamos nos perdendo no caminho. O meu caminho pessoal, da minha vida, vai se perdendo, e o caminho do todo, da igreja, do todo. E aí nós vamos começando a não ter nem aonde ficar, porque a igreja vai perdendo aquela essência. E você vai fazendo, o que eu vou fazer? Quanta gente hoje só está dependendo do celular para assistir as coisas? Quanta gente está dependendo do celular para participar do terço da madrugada? Quanta gente está dependendo desse tipo de coisa? Por quê? Porque ela não tem mais aonde ir, não. Quando ela está fazendo isso, ela perdeu já. Senão ela teria, esse lugar aqui, eu vou lá, porque o Espírito Santo está agindo lá, e eu sei que o Espírito Santo vai me tocar, e eu sei que o Espírito Santo vai agir. Aí é quando ainda você não perdeu. Na hora que você estiver só lá no celular, meu irmão, acabou. E no dia que o diabo quiser, ele corta o celular e tudo isso aí, eu quero ver como é que vai ser. Porque o diabo pode fazer isso no dia que ele quiser. É dele, ele faz o que ele quiser. No dia que ele quiser, ele corta tudo. Você está pensando o quê? E aí eu quero ver onde vai parar as pessoas, tá? Quando isso acontecer. Então, nós estamos num momento muito sério, na minha opinião, minha humilde opinião. Assim como José, na época dele, e nós somos chamados a ser os Josés do nosso tempo. Coloca a mão no seu coração e peça que você seja como José. José lá no meio dos irmãos dele, perseguidores. José lá do lado do faraó.
José lá na cadeia, junto com aqueles bandidos, mas também sendo instrumento do Espírito Santo, interpretando sonhos, e depois José administrando um grande país e administrando uma situação próspera, guiado pelo Espírito Santo, com as revelações do Espírito Santo, com o dom de interpretar sonhos, que era o dom que ele tinha, usando o que o Espírito Santo deu a ele. Que nós, Senhor, nesse mundo sejamos assim, Senhor. Nós não percamos essa graça que o Senhor nos deu do Espírito Santo, Senhor. E nós possamos ser usados nessa terra para fazer essa diferença, como José fez essa diferença. Que isso se realize em nós. Não deixa, Senhor, nós cairmos na armadilha do mundo, mas nós possamos ser pessoas levantadas por Ti, como José foi levantado, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, mesmo, Senhor, sendo traídos, mesmo falando mentiras de nós, mesmo sendo jogadas nas prisões, Senhor, nós possamos nos levantar com o poder do Espírito Santo, para que nessa terra haja diferença, Senhor.